louve ao Senhor, diga de todo o coração. Louve, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Diga, diga de todo o coração ao Senhor a razão de estar aqui hoje. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O negócio andou no meu braço. Santo Deus, sejas louvado, Senhor, nesta noite. Seja adorado, Senhor, verdadeiramente por cada um de nós, ó Deus. Ó Senhor, nós não temos a noção exata do grandioso sacrifício de Jesus na cruz. Senhor, nos faz, Senhor, ter uma vontade tão grande de te adorar nesta noite, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Queridos, após louvarmos ao Senhor desta forma, eu convido nesse momento nossa irmã Tamires para que possa adorar ao Senhor com um louvor. Deixe-me apenas encontrá-la aqui. Oi. Amém. Irmã Tamires, tenha a oportunidade de louvar ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá alto? Está bom, irmã. Vamos, né?
Antes de louvar, eu vou ler aqui um versículo de Salmos, capítulo 29, versículos 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Amém? Sabemos que estamos vivendo esses momentos de incertezas, né? Uma hora a notícia é boa, outra notícia é ruim. A gente só sabe até a nossa capacidade, né? Além do mais, só Deus. E sabemos que a nossa força e confiança tem que estar em Deus, porque Ele é o lugar de refrigério, Ele é o lugar de paz, Ele é o lugar onde a verdade, ela reina. A verdade, ela se faz presente em nossa vida e muda a nossa vida. Vamos louvar o Senhor. Escolher a música Há um Lugar. Todo mundo, os irmãos conhecem. Vamos louvar o Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu mais preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu mais preciso, Jesus. Amém. Toda a honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Que viemos nunca sair desse lugar de paz, que é o Senhor. Que venhamos a colocar Cristo à frente de nós, Cristo no centro de tudo. Que em meio às tribulações, Jesus está conosco e nada saiu e nem sairá do controle de Deus, porque Deus é soberano. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmão. Obrigado. Deus seja louvado. Passemos agora a um momento de oração. O nosso país está passando por um momento um tanto conturbado no âmbito
da saúde, quanto também no âmbito político. É bem certo que as decisões políticas de uma nação não mexem com o reino de Deus, porque o reino de Deus é muito maior do que este mundo, não há comparação. Contudo, por um dever de mordomia cristã, é dever nosso, como diz a palavra, orar pelos nossos governantes. Por isso, gostaria de convidar o irmão, deixa eu ver. Irmão Paulo estava aqui agora, já saiu. Irmão Anderson, poderia se achegar próximo ao telefone, nesse momento, por gentileza, e orar pela saúde, política, mas acima de tudo, pela salvação do nosso país. Poderia, por gentileza, orar ao Senhor nesse sentido? Irmão Anderson. Amém. Amém, irmãos. Vamos orar. Estão me ouvindo? Sim, meu irmão. A paz para todos. Senhor Deus, meu Pai, queremos primeiramente, Senhor, te render graças, porque em meio a essa turbulência, o Senhor nos permite nos encontrarmos, ó Deus, de forma virtual, Senhor. Mas sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio, em nossas casas. Amém. E isso nos fortalece, Senhor, de uma maneira grandiosa. Aleluia. Pai, queremos entregar, Pai, esse país, essa nação, de uma maneira, Senhor, que o Senhor venha tocar, Pai, nos nossos governantes, porque a tribulação, Senhor, ela é notória, Senhor. Mas como foi falado, Pai, o Teu reino é muito maior. Aleluia. Pai, te pedimos, ó Deus, tão somente, Pai, que venha fortalecer os nossos irmãos em Cristo e que a salvação, ó Deus, possa alcançar, Pai, todos aqueles a qual o Evangelho vem alcançar. Pai, em nome de Jesus, Pai, essa turbulência que estamos passando agora, politicamente falando, Senhor, sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Muitas vezes, ó Deus, estamos ansiosos e desejosos que passe tudo de uma maneira rápida. Mas queremos te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor venha nos preparar de uma maneira especial. Amém. E nos fortalecer, Senhor, para que venhamos encarar o que está pela frente, Senhor. É o que eu te peço, Pai, nessa noite, agradecendo pela oportunidade, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Obrigado, meu irmão. Eu, nesta semana, tive a oportunidade de fazer algumas ligações para alguns de nossos irmãos e irmãs que não possuem, talvez, o recurso da tecnologia. E é muito bom falar com eles. É muito bom, principalmente os mais velhos, as senhoras que congregam em nossa igreja. Quando ouço a voz delas, é como sentir meu coração pegar fogo de tanta saudade, de tanta vontade de estar com elas e também com vocês. A estes irmãos que já são mais avançados na idade, eu gostaria que nós orássemos ao Senhor agora, porque a todos com quem conversei, a palavra fugir veio, no sentido de que estes senhores e senhoras já estão há algum tempo dentro de suas residências e o cuidado com eles deve ser bem maior, tendo em vista a pandemia do coronavírus. Então, eu peço, irmãos, vamos orar por eles agora, para que o Senhor possa trazer tranquilidade, paz aos seus corações. E também quero fazer um pedido especial a vocês. Aqueles irmãos que vocês não estão vendo há algum tempo, seja pela reunião Zoom, seja pela live, ou aqueles irmãos que você não tem tanto contato por WhatsApp, eu quero pedir um favor, eu quero pedir realmente, que entrem em contato via telefone, conversem com seus irmãos que não têm esse acesso todo à tecnologia, liguem para eles, digam como vocês estão, porque eles carecem desse carinho, assim como cada um de nós. Então vamos orar pelos mais velhos nesse momento? Peço, curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai,
teu nome seja exaltado, ó Deus. Senhor, te oramos nesse momento, ó Deus, porque sabemos que somente em ti podemos de fato confiar todas as coisas de nossa vida, assim como nossa preciosa salvação. Meu Deus, oro, Senhor, neste momento em favor de todos os anciãos, ó Deus. Daqueles, ó Pai, que fazem parte de nossa igreja e que por uma questão de falta de recurso tecnológico não estão participando tanto quanto estavam, meu Pai. Ó Senhor, tu sabes que estes são valentes de oração, Senhor. Estes são guerreiros de oração que têm sustentado a nossa igreja por meio das orações e petições que encaminham ao Senhor, meu Deus. Por isso, Deus amado, eu peço que neste tempo o Senhor os fortaleça, o Senhor os dê tranquilidade, Pai, para que possam passar por todo este momento firmes e inabaláveis, ó Deus. Por isso, Pai amado, pedimos a Ti uma atenção especial, meu Deus, à saúde deles, meu Deus. Não somente no que tange a coronavírus, ó Pai, mas a todas as outras circunstâncias, ó Deus, para que eles não tenham, Senhor, necessidade de irem ao hospital e aí estarem expostos a este vírus, meu Deus. Cuida de cada um deles, Senhor, das senhorinhas, ó Pai, dos senhores, dos maridos, ó Deus, mais velhos, das esposas, ó Deus, que são mais velhas um pouco, ó Deus. Cuida, meu Deus amado, da saúde de cada um, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é a nossa rocha, meu Pai. Ao mesmo tempo que oramos a Ti e te pedimos isso, nosso coração exulta em Ti, ó Deus, porque o Senhor é Deus em nossa vida, Pai. Por isso te oramos e desde já agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. E nesse momento, eu peço mais uma vez que compreendam o fato de colocar os seus microfones mudos para que não haja interferência. Mas daqui consigo visualizar a cada um. E este momento que estamos juntos aqui está sendo gravado. Então, em breve será disponibilizado na rede social e terão acesso mais uma vez. E agora cantaremos ao Senhor. Louvaremos ao Senhor um hino que vocês conhecem do início da vida cristã de vocês. Mesmo assim, longe, distante, cada um em nossas casas, mesmo tendo uma dificuldade na nação, mesmo tendo uma dificuldade com a pandemia mundial, hoje é o dia do Senhor, de celebrar ao Senhor. Por isso, cante este hino com todo o seu ímpeto aí na sua casa. Celebrai a Cristo. Vamos louvar ao Senhor. Eu os quero ver cantando, louvando ao nosso Deus. Celebrai a Cristo. Mais uma vez, irmãos, celebrai. Ressuscitou. Ressuscitou. Hoje vive para sempre. Ressuscitou. Vive para sempre. Vamos celebrar. Hey, hey. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou. Celebrai. Mais uma vez, irmãos. Ressuscitou. Ressuscitou.
E vamos! Hey, hey, vamos celebrar. Amém. Essa é a maior das certezas da nossa fé. Jesus ressuscitou. E eu estou olhando para cada um de vocês. E é uma emoção muito grande, porque eu vi cada janelinha dessa levantando as mãos, louvando ao Senhor e cantando, celebrando a vitória do Senhor na cruz. E não somente esta é a maior de nossas alegrias, como também em Deus, o nosso Deus, vemos a grandeza de sua criação, vemos a grandeza de sua misericórdia. E nesse tempo ainda, neste momento de louvor, um pouco diferente hoje, quero te convidar a louvá-lo e a dizer que não há outro Deus, não há um Deus maior do que o nosso Deus. Louve ao Senhor com este hino que você conhece há bastante tempo. Não há Deus melhor. Louve, louve ao Senhor. Não há Deus tão grande. Tão grande. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande. Oh, criou a terra, Sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, Tudo formou. Áudios liberados. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Para o seu louvor. para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu. Deus criou a terra, Criou o sol e as estrelas. criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, Tudo formou. Para o seu louvor, louve. para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Amém. Glória a Deus. Para o seu louvor. Glória a Deus.
Amém. Louvamos ao Senhor neste momento e gostaria de dar a oportunidade a um de vocês que nesse momento louvou ao Senhor e sentiu a presença dele dentro do seu coração se movendo, para que ore ao Senhor agradecendo por tudo neste tempo. Gostaria de que um de vocês nesse momento levantasse a mão e orasse ao nosso Deus. Amém, meu irmão. Só peço que libere o áudio de seu aparelho e ore ao Senhor. Está liberado, meu irmão. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, amado Paizinho querido, nós te louvamos e entendemos pela Tua palavra que Tu está na direção de todos os nossos causos. Todo mundo está em Tuas mãos, o universo. Tu é grande. Tu foge da nossa limitação humana, Pai, em conhecimento de grandeza. Tu é bem maior, bem maior. Senhor dos Exércitos, hoje de manhã, Pai, tremendamente Tu falou com a Tua igreja através da escola bíblica, Pai, nos ensinando, porque precisamos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Grande Deus Todo-Poderoso, Tu tem o controle de todas as situações, Pai. Nada pode passar despercebido do Teu olhar, Senhor. Peço a Tua graça, a Tua bondade sobre nós, nesses dias que antecedem a Tua volta, porque é necessário que Teus filhos e as Tuas filhas, Pai, estejam atentos na Tua palavra, aleluia. Esperando em Tu, Senhor, continuamente, porque só Tu tens, Senhor, só Tu tens o poder para mudar qualquer situação. Só Tu tens o caminho da vida eterna, Jesus querido. Pai Santo, obrigado por mais uma vez, Pai, ter esse privilégio de estar aqui, Pai, reunido com nossos irmãos, Pai, para ouvir a Tua palavra. Obrigado pelo louvor, obrigado por cada rostinho que aparece nessa tela, Senhor, e temos a certeza e a convicção, aleluia. Glórias a Ti, poderoso Deus. Temos a certeza, assim como vive o Senhor, aleluia, que logo, logo, Pai, a Tua igreja vai estar reunida, Pai. Ó Senhor, em uma só voz, ó Deus, em uma só alegria, adorando ao único e Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Isso, Pai, traz alegria aos nossos corações, porque nós temos a convicção, Senhor, que Tu, Deus, é bom, é perfeito, é poderoso. Senhor dos exércitos, nesse momento, Pai, que se passa, Pai, neste mundo, pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser com Teus filhos, ser com Tuas filhas, Papai, continuamente. Dê força, dê sabedoria, dê paciência, Deus. Ó Senhor, cuide de cada um de nós, Pai. Senhor dos exércitos, nós somos gratos a Ti, Pai, porque a Tua palavra, que é viva e eficaz, tem nos sustentado durante todo esse tempo, Pai, e vai sustentar mais e mais. E agora, Pai, Tu vai usar o Teu servo na Tua palavra, Senhor Jesus, como sempre Tu faz. Senhor, já prepara nossos corações, que nesse momento, Pai, nada, aleluias, glórias a Ti, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Nada pode, Pai, interferir nesse momento, Senhor. Nada. Nem enfermidade, nem complicações caseiras. Senhor, em Teu nome, Deus, eu disse nada pode interferir, Deus, porque agora Tu vai falar conosco, Senhor. Tu vai nos dar instrução, Senhor, para que podemos andar alegre na Tua direção, porque Tu vive para todo sempre. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pastor? Diga, meu irmão. É o Senhor agora, pastor. Aleluia. Okay. Obrigado, meu irmão, por esta oração ao nosso Deus. Neste momento, amada igreja, peço que, com suas Bíblias na mão, possam abri-la na primeira carta de João. Fica lá no finalzinho. Primeira carta de João, capítulo 1. Eu novamente explico que tenho mantido seus microfones desligados para uma única intenção de não haver
microfonias ou barulhos, para que mantenha-se a atenção ininterruptamente. Primeira carta de João, capítulo 1. Aleluia. Assim diz a palavra: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Prossiga. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, Senhor, é maravilhoso, ó Deus, estar te cultuando, porque quando oramos a Ti, queremos dizer que somente confiamos em Ti. E quando louvamos ao Senhor, estes cânticos são para Ti. E agora quando nós paramos para ouvir a palavra, a pregação, é porque queremos ouvir a Ti, meu Pai. Então, Senhor, nesta noite, me use, Senhor, como tem usado a todos os irmãos para Te adorar neste momento. Me use, ó Pai, para falar a Tua palavra, ó Deus, de acordo com o Teu querer, meu Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma última verificação de áudio. Se estiverem me escutando, por favor, façam um sinal positivo. Ok? Obrigado. Primeira carta de João. Se é uma carta, é para alguém, não é verdade? Há alguns dias atrás, devo lhes confessar um desejo meu, que por conta da pandemia, eu abortei o projeto. Eu falei, não vale a pena por esse tempo. Mas, quando tudo isso passar, se o Senhor assim permitir, talvez eu volte com aquilo que tinha em mente, que era a vontade de mandar cartas para cada um de vocês. Vocês estão habituados ao WhatsApp, ao e-mail, ao SMS, se alguém se lembra o que é isso. Vocês estão acostumados às mensagens rápidas. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem? BLZ, beleza? Mas acho interessante
como uma igreja se formou e se fortaleceu em muito por meio de cartas. Por meio da doutrina que era encaminhada pelas cartas. Este João, o qual leram, é possivelmente o João, o apóstolo amado. Quando ele escreve esta carta, ele já está idoso, já está velho. Tanto vocês veem isso que no versículo de número 1 do capítulo 2, ele diz, meus filhinhos. Esta é uma forma de falar carinhosa de alguém que já é bem vivido. E não somente isto. João falava desta maneira, porque estava encaminhando esta carta às igrejas da Ásia. Diferentemente daqueles, como ele mesmo coloca no capítulo 1, que viram Jesus, que contemplaram Jesus, que tocaram Jesus, que apalparam Jesus, estes a quem encaminha a carta não viram, não tocaram, mas creem em Jesus e precisam ser fortalecidos. No último podcast que foi liberado na sexta-feira, o Senhor nos falou por meio da parábola do semeador, em que compreendemos que a palavra de Deus pregada é para nós como um alimento. E neste momento vocês estão recebendo um alimento. E naquele tempo em que essa carta foi escrita, não tinham o Zoom para comunicar às igrejas da Ásia. Então João escreve esta carta e encaminha às igrejas. Ele começa, irmãos, falando do que ele sempre defendeu em seu próprio evangelho, o evangelho de João, o qual ele escreveu, o qual ele coloca nos primeiros versículos quem é Jesus, a vida, o verbo da vida, a ação de Deus, a palavra de vida. Ele mantém a coerência, irmãos, e continua escrevendo isso em sua primeira carta. E ele diz ainda, conceituando, que Deus é luz. E até agora você está aí me olhando e pensando, sim, eu sei disso. O que é que quer dizer mais? Sabe, irmãos, todas as vezes que você ouve uma pregação ou um sermão, eu tenho certeza que você quer tirar uma aplicação para a sua vida. Vivendo tempos de dificuldade, são muitas as pregações que se acumulam tratando do sermão escatológico de Jesus no capítulo 24 de Mateus. Então as pregações começam a tratar sobre o Apocalipse e tantas outras coisas nesse sentido. Quando você ouve uma pregação, você quer saber de algo atual. Havia um pastor no Rio de Janeiro, isso sei por conta de amigos que possuo, por conta dos embaixadores do rei, em que tudo o que acontecia durante a semana, no domingo, a pregação vinha de uma maneira bíblica, trazendo um apontamento para como enfrentar a situação que estava sendo vivida. E eu creio que o Senhor Jesus quer falar aos nossos corações hoje, porque o tema principal hoje, nessa noite, é o amor de Deus para as nossas vidas e o pecado. Quando tratamos da situação chamada pecado, ela já nos traz certo asco. Nós não queremos muito bem falar sobre isso, mas a verdade é que o que há de mais atual é e sempre será o amor de Deus em favor de cada um de nós, por todo o mundo, e o pecado que nos assola diariamente. Por isso, olhando para o versículo de número 8 do capítulo 1, começamos a entender mais ou menos o que João quer escrever. Quando ele diz no verso 8 do capítulo 1, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. A principal chave para alguém ser tratado em sua vida é reconhecer o mal que tem cometido. Quando me deparo com jovens que assim que são apreendidos, julgados pelo mal que cometeram e encaminhados a uma unidade de internação, eles sentem uma coisa chamada abstinência, porque antes
do ingresso na unidade de internação, eles usavam drogas de todo tipo, à torto e à direita. Usavam muita droga. E então, quando são presos, eles não têm acesso às drogas e entram num estágio chamado abstinência, que é justamente quando se sente a falta da substância. E quando o tratamento inicia, tanto na questão disciplinar quanto na questão de saúde, uma das coisas que eles dizem é: não preciso, eu não tenho necessidade disso, eu consigo me controlar, eu já nem penso mais no cigarro, eu já nem penso mais nas drogas. O que é uma grande mentira. Os jovens fazem isso com um intuito único, de que seus relatórios, os quais serão encaminhados ao Poder Judiciário, sejam encaminhados dizendo palavras bonitas do tipo: o jovem não tem problemas disciplinares na unidade, o jovem não tem mais problemas com álcool e nem mesmo com a utilização de drogas. Contudo, como a própria palavra diz no verso 8, eles estão enganando a si próprios e buscando enganar aos demais. Mas a verdade é que alguém vivendo uma situação dificultosa, que não reconhece a necessidade de um tratamento, não será tratado. Eis o primeiro passo para as nossas vidas no que tange ao pecado. Reconhecer que nós possuímos uma tendência ao pecado. Em nossa natureza possuímos inclinação para os desejos da carne. E não podemos de maneira nenhuma dizer que não temos pecado. Muitas vezes as pessoas dizem assim: quem diz que não mente já está mentindo. Eu poderia trazer isso para que possa elucidar aos seus corações. Mas quero passar um pouco à frente, porque talvez estejam me olhando agora e dizendo: bom, eu sei disso, eu sei que eu tenho pecados. O problema não é a questão teórica. O problema não é olhar, ler e entender cognitivamente. A questão é entender em seu coração. Há momentos em nossas vidas, momentos às vezes que estamos bem financeiramente, tudo vai muito bem, e parece que seu coração esqueceu de sua fragilidade, esqueceu de sua possibilidade de queda. A palavra diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, João escreve a estes novos irmãos que estão se congregando nas igrejas da Ásia: não digam que não tem pecado nenhum, porque se vocês disserem isso, vocês estarão se enganando. E eu tenho certeza que eu estou falando da coisa mais atual possível. Sabe, o culto começou às 20 horas em ponto. Talvez às 7h59 nós tenhamos pecado, com pensamentos. Talvez aqui em meio ao louvor, sua cabeça foi para um outro lugar, e algo que ainda não foi resolvido, algo que ainda não foi perdoado, algo que não foi tratado, lhe fez pecar. Mas então João, sabendo dessa situação, escreve o versículo seguinte, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, um versículo célebre, famoso, que todos nós temos que ter de verdade em nossos corações, que é este: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há dois extremos, irmãos. Há um primeiro extremo, que é aquele de acreditar que é um santo, em outro aspecto, não no aspecto bíblico de separado para o Senhor, e também não estou falando do aspecto do processo de santificação. Eu estou falando daquele que se acha um santo, como em outras ideias religiosas, alguém que é sem pecado nenhum. Este é um extremo. E quero alertá-los nessa noite de que há um outro extremo. Ao extremo daqueles que acreditam que, sim, são pecadores, mas não poderão jamais sair deste buraco, porque são pecadores. Nenhum dos extremos agrada a Deus, porque o Senhor não nos fez para sofrer. O Senhor não nos fez para viver uma vida desgraçada de pecados. Poderemos ter dificuldades em nossas vidas, passaremos situações difíceis, mas em relação ao pecado, não é o plano de Deus para que estejamos a viver em pecados. E também não é o plano de Deus que passemos nossas vidas sofrendo em razão dos pecados. Porque a palavra é clara:
ela entra num momento em que o João fala sobre uma coisa muito importante: confissão. Vocês têm orado por muitas coisas. Vocês têm orado pela sua nação. Vocês têm orado pelo seu trabalho, pelo seu emprego, pela sua família. Você tem orado pela saúde. Mas muitas vezes não temos orado ao Senhor como Ele nos ensina, de maneira preventiva: e não nos deixeis cair em tentação. Se não oramos preventivamente, e eu estou olhando aqui para o meu irmão Anderson, e como um bom engenheiro que é, sabe que muitos procedimentos preventivos devem ser feitos numa construção. Caso contrário, esse edifício vai cair. Então o Senhor nos ensina a orar: e não nos deixeis cair em tentação. E talvez esta oração não tenha sido feita por nós. E se então caímos? João nos escreve em sua primeira carta acerca da confissão. É necessário dizer ao Senhor o que cometeu de errado. Nós não podemos ser crentes superficiais. Irmã Marinette citou hoje pela manhã, deixe-me ver se lembro, um quase crente... Perdão, irmã Marinette, eu vou abrir seu áudio, por favor, diga, é um quase crente. Por favor, abra seu áudio. Um quase crente. Áudio fechado, irmã, preciso que abra. Está fechado. Mas Amém. Veio pelo chat. Amém. Escute isso. Um quase salvo, mas fatalmente perdido. Um quase salvo e fatalmente perdido. Sabe qual é esse caso, amada igreja? É o caso daquele que é superficial. Daquele que não se aprofunda no conhecimento de Cristo. E quando a gente é superficial em nossa vida, a gente não aprofunda naquilo que é de mais importante, que é confessar os nossos pecados. Quer dizer ao Senhor o mal que temos cometido, mas você vai dizer: mas eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, eu não maltrato ninguém em meu trabalho. Mas somente você e o seu Deus sabem exatamente o que vocês têm pensado. Somente Deus e eu sabem de minha conduta, de minhas intenções, de meus ânimos. Somente Deus sabe, e é somente este Deus que quer ouvir, em oração e petição, misericórdia e confessar os nossos pecados. Eu estou falando daquilo que é mais atual, meus irmãos. Estou suplicando a vocês, ainda esta noite, orem ao Senhor confessando os seus pecados. Confessem ao Senhor o que tem acontecido. Certamente, vocês não mataram ninguém, não estão com um processo andando no Poder Judiciário para condená-los criminalmente. E talvez em seus corações isso seja o que há de pior, ser condenado à prisão. Mas há algo muito, muito pior, que é a condenação do pecado em nossas vidas. Por isso, se você não tem confessado ao Senhor o que tem lhe maltratado, porque assim diz Provérbios, o pecado, ele maltrata a nossa alma, ele violenta a nossa alma. E assim como também Isaías escreve, o pecado nos afasta de Deus. Confesse ao Senhor nesta noite. Quando for orar, confesse ao Senhor tudo o que de mal você realizou. E peça misericórdia. E peça ao Senhor que seja fiel e justo para lhe perdoar e lhe purificar de toda injustiça. E novamente João, no verso 10, diz: se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e então ficou pior a situação. Porque se você dizia a si mesmo: eu não tenho erros, você está enganando-se. Mas para piorar, quando diz: eu não tenho pecado, está dizendo ao próprio Deus que ele é um mentiroso. Por que seria ele um mentiroso?
porque partiu do próprio Deus um plano de salvação para as nossas vidas. Se em nós não há erro, se em nós não há fragilidade, se em nós não há algo de errado, então Deus não precisaria ter encaminhado o seu próprio Filho para morrer por nós numa cruz. Estou falando aqui a cada um de vocês e sei o quanto são crentes no Senhor, mas este assunto, este ponto, é ponto que cada um de vocês deve refletir. A salvação iniciou em Cristo Jesus na ressurreição, mas ainda não findou. Vocês não estão em corpo glorificado ainda. Não chegou o grande dia ainda. Por isso estamos suscetíveis ao pecado. E ainda assim, vem João e escreve no capítulo de número 2, algo mais importante ainda. Ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado. A palavra de Deus não diz outro advogado senão um, Jesus Cristo. Paulo escreve a Timóteo dizendo que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Imagine que isso é impossível imaginar. Mas imagine a ira de Deus sobre nossas vidas. E então vem um mediador e desfaz todos os laços da ira. E desfaz todo o julgamento, porque em Jesus Cristo se cumpriu. Foi o sacrifício perfeito. Tanto é que João escreve dizendo: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E quando lia esse texto para trazer a vocês nesta noite, eu relutava, várias vezes eu relutei e disse: Senhor, mas por que falarei isto? Por que direi isto à igreja? Isto é muito óbvio, isto é a nossa vida cristã, é algo com o qual nós estamos lutando diariamente. Mas não se pode orar assim ao Senhor, não se pode falar dessa forma, não. A verdade é que o Senhor me trata primeiramente por meio desta palavra. Aquele que diz, no verso 4, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Todos nós dizemos, conhecemos o Senhor. Eu já disse isso em outras oportunidades. Uma nação inteira diz que conhece a Deus, mas a verdade é que não obedece seus mandamentos. Quando olhamos a um nível muito grande de Brasil, entendemos, eles não cumprem os mandamentos do Senhor. Mas quando olhamos para dentro de cada um de nós, podemos ver sim que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Porque os mandamentos que o Senhor nos ensina estão lá, por exemplo, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados. E há várias bem-aventuranças ali. E há muitos ensinamentos do Senhor ali que você olha e fala: isso não é possível. Como assim? Serei humilhado e ainda terei que oferecer o outro lado da minha face? É necessário então obedecer ao Senhor em tudo o que Ele nos tem mandado. E vamos chegar no verso 6, mas antes o verso de número 5. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. A palavra aperfeiçoado diz muito, sabe? Aos nossos corações nessa noite. O Senhor não te chamou a chegar a um pleno desenvolvimento a partir do momento em que você conheceu e reconheceu sua condição, em que você reconheceu que você precisava de Jesus. Você lembra desse dia? Lembra daquele dia em que seu coração quebrou e você verificou, você viu, você falou: meu Deus, eu sou um pecador.
Você lembra daquele dia que você olhou para a figura de Jesus, você pensou no nome de Jesus e falou: somente nele terei salvação, somente nele, somente ele é o meu fôlego para respirar nesse momento. Você lembra desse dia? E o Senhor não lhe cobrou que no dia seguinte você já deveria estar perfeito. Mas o Senhor nosso Deus sabe que é necessário um processo de santificação. E eu volto a tocar nos dois extremos. Aceitou ao Senhor, levantou a sua mão e então acredita no primeiro extremo de que está livre do pecado e sem pecado nenhum em sua vida. Ou aceitou ao Senhor, mas ainda não reconheceu a salvação. Deixa eu te dizer, João escreve no verso 5: aquele que guarda a palavra, nesse está sendo aperfeiçoado o amor de Deus. Aperfeiçoado. Não está pronto, está sendo aperfeiçoado por Deus. Como uma pedra que, descoberta em meio a uma jazida, precisa ser lapidada, para que alcance ainda assim o seu maior valor. Você está sendo aperfeiçoado. E para ser aperfeiçoado por Deus, diariamente, é preciso estar atento à questão do pecado em sua vida. Pecados. Não quero dizer grandes ou pequenos. Pecados, tão somente pecados. A afronta contra Deus. A mínima afronta contra Deus deve lhe doer o coração. Deve lhe fazer render seus joelhos no chão e orar ao Senhor, pedindo misericórdia e confessando a Ele o mal que tem pensado. E quanto mais se achegar a Ele, então estará sendo aperfeiçoado. E quanto mais se achegar a Ele, terá um verdadeiro relacionamento. Deixe-me exemplificar, estou quase terminando. Em seus relacionamentos terrenos, você conversa com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, se tiver namorado, namorada, maridos, você diz tudo o que pensa a todas as pessoas? Ou apenas confessa situações bem reservadas, somente aqueles que você tem maior intimidade? O aperfeiçoamento no Senhor, do amor de Deus em sua vida, passa por essa intimidade, passa por confessar seus pecados a Deus, passa por ser verdadeiro a Ele. O pior de tudo é não ser verdadeiro ao Senhor e acreditar que Ele não sabe o que está acontecendo. Isto é se enganar. O versículo 6 diz: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Parece um jogo de palavras bem simples, simplório. Mas se pegar então os 4 evangelhos e estudar a vida de Jesus, você vai ver que aqueles que dizem que ser um crente é algo muito fácil, principalmente nas pregações e nas igrejas de hoje, que sequer cobram, sequer dizem da disciplina, andar como Jesus andou não é fácil. Quantos de nós passamos por situações difíceis na vida e temos nos desesperado? Pode ter certeza de uma coisa: Jesus passou pela maior das situações em que poderia trazer horror a um homem. Para cada um de nós aqui, pais de família, poderia trazer um terrível terror para nós, sermos condenados à morte e torturados. Mas deixa eu lembrar para você, não foram os pregos, não foram as chibatadas, aquilo que mais trouxe terror ao Senhor, a ponto de ele orar a Deus Pai, dizendo: se for possível, passa de mim esse cálice. O que trazia muita tristeza, angústia, dor. Muita dor. Era o pecado. Você sabe de onde vem
a palavra angústia. Angústia era o nome de uma tortura que era realizada, em que um homem era condenado à morte por angústia, e então deitava-se este homem, e uma pedra era posta em seu peito, e todas as vezes que ele tentava respirar, uma outra pedra era colocada em seu peito, a fim de que este homem aos poucos morresse asfixiado, morresse desta tortura chamada angústia. João escreve dizendo que devemos andar como ele andou. Mas há uma coisa que todos nós temos que saber. Em relação ao pecado, meus irmãos, uma coisa peço nessa noite: que reconheçam que nosso Senhor Jesus já sofreu a angústia, o peso do pecado. Ele sofreu por nós na cruz, para que nós hoje pudéssemos andar como ele andou. Então, irmãos, findando esta pregação, em relação ao pecado que pode estar por algum motivo preocupando sua vida, e não estou dizendo também que o pecado não deve ser algo que lhe deva ter atenção, mas em relação ao pecado, irmão, você tem um grande advogado, o maior de todos os advogados, que é Jesus Cristo. Ele, este mesmo advogado que sofreu por você na cruz do Calvário. Não permita que o pecado assole sua vida. Não permita que o peso de um erro possa trazer dificuldade ao seu relacionamento com Deus, porque há um mediador e este é Jesus Cristo. Não sofra de angústia, não sofra, reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. E findando esta pregação dizendo reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador, parece algo muito estranho àqueles que já conhecem ao Senhor. E sei o quanto Deus os tem salvado. Mas como posso dizer isso? Por conta de seus frutos. Mas o diabo não vai quietar. É isso que quero terminar dizendo. O inimigo não vai quietar. Ele vai fazer de tudo para que você perca o foco. E eu te peço, assim como João escreve, mas se alguém pecar, temos advogado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não fique em angústia. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, ó Deus, o Senhor nos trouxe esta palavra esta noite. E a verdade é que somente o Senhor sabe exatamente os propósitos disso, Pai. Meu Deus amado, eu peço que o Espírito Santo toque nosso coração nessa noite. E nos faça, Senhor, compreender na essência, ó Deus, o quanto o pecado é algo que o Senhor não se agrada. E que ainda assim, ó Deus, se cometermos tal coisa diante do Senhor, ó Pai, não nos permita, Senhor, viver em angústia e em dificuldade, mas que possamos te buscar, ó Deus, com humildade e reconhecer, ó Pai, que somos pecadores sim, mas o Senhor é muito maior e é por nós. Perdoa nossos erros, Pai, perdoa nossos pecados. Senhor, ainda esta noite, ó Deus, nos incomoda a estar contigo em oração e orar a Ti, Senhor, dizendo aquilo que temos falhado, o que temos pecado contra Ti, meu Pai. Senhor, somente por meio de Ti, ó Deus, é que poderemos fazer estas coisas, porque de nossa própria vontade não vai sair. Esteja conosco, Pai, nos dê a coragem para confessar nossos erros, nossos pecados, e então encontrar, ó Deus, a plenitude da Tua presença em nossas vidas. Pai amado, esteja com todos, ó Deus, nesta semana, até que o Senhor Jesus venha, Pai. E que o amor de Deus, a graça salvadora e libertadora de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito, sejam com toda a igreja, neste tempo, espalhado, ó Deus, por todas as casas, e tua igreja diz amém e amém. Meus irmãos, abençoada semana para todos. Nesse momento eu sei que vocês querem muito falar um com o outro e eu vou abrir os áudios.
E vocês terão um momento, sabe aquele momento que você apertava a mão do seu irmão, abraçava o seu irmão? É esse. Dê palavras de bênção ao seu irmão nesse momento, tá bom? Deus abençoe a cada um. Estou abrindo os áudios. Um forte abraço a todos. Abençoe. Ó, o Marcão ali, senti falta do Heitor. Então, Marcão, Irmã Cláudia, Cada um Ana Santana, o Rafael ali. Saudade de todo mundo aí. E a Rafaela, sentindo falta da Rafaela. Cadê ela? A Rafaela tá aqui do lado. Apoio a todos. Vamos ver essa Boa semana. Ah, Feliz, lindona. Paulo, Kevin, Essa semana Lua, eu falo pra Garen. Deixa as meninas aproveitar. A irmã. Ouvir a voz do Vitor. Não, é Márcia não. É porque tava falando ser paixão, né? A Vânia ali, como é que tá? Não vendo ninguém, gente. Mas um abraço, que Deus abençoe todos vocês. Uma semana abençoada para todo mundo. Estou com muita saudade de todos. Também tô com saudade de você, Vânia. Nossa. Hoje não tem cantina, não. Cada um vai comer nas suas casas. O quê? Ah, tá. João 857. Cada um foi para sua casa. Já tá todo mundo em casa, né, Vera? Cada um vai comer nas suas casinhas. Brincar de casinha, cada um na sua casinha. Eu na casa da Flávia.